E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e olha, o episódio de hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Vou começar falando dos nossos patrocinadores. Você conhece a Fitofórmula? Não conhece? Então, ó, entra no site fitoformulanatural.com.br ou acessa o QR Code que está aparecendo aí na tela. A Fito fabrica as fórmulas chinesas com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? Então, ó, QR Code ou site. E olha, bora ter uma vida muito mais natural com a Fito e vai lá conhecer. Olha, eu tenho certeza que você conhece alguma coisa da medicina tradicional chinesa. Quer ver a acupuntura? Você conhece? Então, tem as fórmulas chinesas. Então, entra aí no site da Fito. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas chinesas. Então, você vai entrar no guianaturalsaude.com.br ou acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Olha, não achou de perto da sua cidade? Não tem problema. Tem vários prescritores que atendem de forma online. Então, acessa aí guianaturalsaude.com.br. Agora, o nosso outro patrocinador é o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente está gravando, junto com a Taori Marketing, que é a agência que cuida aqui do espaço. O QR Code das duas estão aparecendo aí na tela. Entra no site spacotaori.com.br para conhecer esse espaço maravilhoso, que você consegue dar curso, dar aula, consegue gravar, ter o seu podcast, dá para realizar o seu evento aqui, cabe mais de 120 pessoas. E também acessa aí o Instagram da agência Taori Marketing. Tem vários produtos que você precisa conhecer na Taori e eu tenho certeza que vai alavancar você no mundo digital, tá bom? Então tem social media, fotógrafo, videomaker, copywriting, tráfego pago, tem de tudo que você precisa. A Taori Marketing tem uma agência completa de marketing, então entra aí no Instagram deles, tá? Nosso outro patrocinador, que é o nosso patrocinador novo, é a Machi Shoyo, é o restaurante de frango coreano que acabou de chegar aqui em Santos. O QR Code está aparecendo aí, você já consegue fazer o pedido no iFood ou no site deles. Aproveita aqui no site, tá com um cupom de desconto MATI10, então aproveita aí, entra aí no site, tá bom? Já faz o seu pedido, experimenta tudo da culinária coreana, é uma delícia, eu garanto pra vocês. QR Code tá aí, ou entra no site deles agora. Bora pra nossa convidada. Eu vou ler pra vocês porque de verdade ela é muito especial pra mim e vocês já vão entender, tá? Então eu não quero perder nada daqui do que eu escrevi aqui. Então, ó, hoje é um daqueles dias que eu nunca imaginei que seriam possíveis. Esse episódio do Taori Cast é, sem dúvida, um dos mais especiais pra mim, como eu disse pra vocês. Se o Vitor, de 12 anos, soubesse que isso aconteceria um dia, o Vitor que estava lá no evento, que ela foi cobrir, tirou foto com ela, ele provavelmente não acreditaria. Porque a convidada de hoje é alguém que, sem saber, me inspirou a seguir no jornalismo, é isso mesmo. Alguém que eu sempre admirei na TV e que acompanhava e pensava, um dia eu quero fazer isso também. E agora, depois de anos, tive a chance de reencontrá-la e dizer o quanto ela foi importante na minha trajetória e, melhor ainda, trazê-la aqui para um papo incrível. Porque, olha, tem um monte de curiosidade que eu também não sabia e vocês vão ficar sabendo aqui junto comigo. Ela tem uma história impressionante, começou no jornalismo Começou no jornalismo quase por acaso, tô nervoso, hein? Mas construiu uma carreira sólida e admirável. Foi repórter, apresentadora, viajou o mundo, cobrindo histórias marcantes, passou por desafios, encarou coberturas que poucos teriam coragem de fazer. E mais recentemente, trilha um novo caminho fora da TV. Hoje é dia de receber a Tatiana Jorge aqui no Tauricast. E aí, Tatiana, tudo bem? Vi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e obrigada por lindas palavras. Olha, eu tô muito emocionado de verdade, gente, juro pra vocês que eu vou tentar não chorar. Verdade, porque, olha, a gente tava conversando ontem, conversando antes, eu voltei pra Santos em 2011, que eu morei um tempo no Espírito Santo, e a partir daí eu comecei a acompanhar muito mais, né, a TV Tribuna, vendo você todo dia. E eu lembro que já em 2012 eu falava pra minha mãe, olha, eu quero ser jornalista, e eu corria, saía da escola, tem que assistir o jornal, tal, ou de manhãzinha vendo você lá. Então, assim, de verdade, você é uma inspiração mesmo e muito obrigado por estar aqui. Fico lisonjeada, de verdade. Olha, vamos começar, e aí eu gosto de começar com um clássico. Eu coloquei aqui, você inicialmente queria ser piloto de caça, quero saber muito disso. Chegou a prestar o vestibular para Academia de Força Aérea, mas naquela época a mulher não podia voar, tá certo isso? Exatamente. E aí, em que momento o jornalismo entra na sua vida depois desse desafio de não poder voar? Pois é. Primeiro, eu queria morar no tronco de uma árvore cuidando de crianças, velhinhos e animais. Adorei. Assim, super plausível, não é mesmo? Mas não dava. Aos 7 anos eu descobri que não dava.
E eu resolvi ser piloto de caça, as mulheres não podiam ainda na ocasião, e eu fiz um teste vocacional. Depois de prestar a Academia da Força Aérea, que na ocasião só podia trabalhar como intendente, então era a parte administrativa e não me apetecia, eu fiz um teste vocacional que deu comunicação. Minha primeira graduação foi Publicidade e Propaganda, e aí eu ganhei uma bolsa, ganhei bolsa mérito, ainda na Faculdade de Publicidade, e depois uma bolsa parcial por conta das notas, para fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo por acaso mesmo, porque eu gostava do universo acadêmico, e me apaixonei. Nossa, olha, tava em publicidade que tá ali, né? Tudo comunicação, Pois e é. foi pro jornalismo. Eu fiz duas faculdades, duas graduações. Mas ao mesmo tempo, não? Não, terminei uma, E e aí logo como eu foi gostava pro- do universo acadêmico e consegui a bolsa parcial, aí eu fiz jornalismo. Depois disso eu ainda fiz especialização em marketing, economia, telejornalismo, pós-graduação em comércio e relações internacionais, e recentemente terminei uma pós em influência digital, e agora eu faço uma pós em neurociência e comportamento. Nossa, adorei. Tá vendo? Os estudos continuam sendo muito importantes, né? Muito demais. Não tem como. E aí, você foi fazer o seu primeiro estágio na TV Bandeirantes. Isso. E aí, o que eu queria saber é como é que o estágio, ele te moldou para você chegar até onde você chegou e como você vê a importância da gente passar antes pelo estágio. O estágio em si é a oportunidade de, primeiro, você ter um contato com a vida real, né? Porque quando nós estamos ali diante dos livros é uma outra realidade. Mas, principalmente, são as pessoas que entram no seu caminho. Naquele momento, entrou a Solange, que é minha madrinha no jornalismo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la já ali, nós trabalhamos juntas na TV Tribuna também, e é uma grande amiga até hoje. Então, é a oportunidade de você ter contato com a vida real, basicamente. E ali, quando você foi pro estágio, em que área você ficou? Você já foi direto pra TV? Não? Era TV. TV direto? Eu trabalhava numa agência de publicidade registrada CLT. Olha... E pedi demissão para não ganhar nada num estágio na época, onde eu trabalhava com a Solange, e nós cobríamos ela como jornalista, e ela me ensinou muito já naquela ocasião, porque inclusive eu fiz vídeo pela primeira vez ali com ela, com a anuência dela e o ensinamento todo, né, que ela me passou. E nós cobríamos toda a Baixada Santista, então nós gravávamos nessa região em várias cidades. Foi muito bacana. Já comecei ali a viajar bastante e a fazer vídeo. Caramba, também. que legal, como repórter. que legal. Porque eu acho que na época a TV Bandeirantes já tinha afiliada ou não? Eles eram de São Paulo? Tinha uma afiliada menor, hoje é maior aqui. Entendi. Santos. Nossa, que sensacional. Já na parte de estágio, viver tudo isso. Pois é. Muito, muito legal. E aí depois outros desafios vieram e aí você vai para Campinas. Apresentar o telejornal, é isso mesmo? Isso mesmo, porque eu fazia um programa empresarial chamado TV Cozipa, que ganhou o prêmio Aberge e tal, Olha! que era o melhor programa empresarial do país. Caramba! E, por acaso, uma pessoa mandou uma fita como portfólio para Campinas, e nessa fita tinha uma imagem minha apresentando. Eles precisavam de apresentador, me encontraram em Santos e me convidaram para ir para lá. Foi muito surreal, foi muito rápido. E aí eu fui para Campinas, estive lá por 1 ano e meio, apresentando e fechando o jornal, quando eu recebi essa oportunidade de vir para a TV Tribuna, para a Globo aqui local, né? Só para cobrir férias. E mais uma vez eu pedi demissão de carteira assinada, Também. CLT, tudo certinho, por uma coisa insegura, mas que me faria mais feliz. Com quantos anos você foi para Campinas? Eu fui para Campinas com 25 anos, então eu Nova. tinha terminado minha segunda faculdade, tinha acabado de terminar a faculdade mesmo, e voltei para Santos em 2007, eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, e depois de uma viagem para a Índia, onde eu fiz um documentário, um Rota do Sol, que é um antigo programa da TV Tribuna, eu acabei vindo para cá. Caramba, e aí veio para cobrir férias? Vim para cobrir férias, já estava com tudo acertado para ir para uma outra emissora como apresentadora, e conseguiram a vaga, e eu fiquei. Você ficou? Eu fiquei. E quantos anos nessa 15 ficada? anos. 15 anos. 15 anos na TV Tribuna, onde eu passei pela reportagem, comecei na Turma da Noite, depois eu fui para o Dia, logo surgiu o Tribuna Cidade, Tribuna Notícias, que eram programetes ao longo do dia, então a apresentação começou muito cedo, depois eu fui apresentar o Bom Dia Região, que eu apresentava o jornal e saía para a rua ainda para fazer as reportagens, e depois eu assumi o JT1. O Tribuna Cidades, notícias assim, era tipo Eram G1. programetes. Tipo G1 em um minuto hoje em dia. Precursor do G1. É, né? Caramba. E Isso olha, mesmo. esse eu lembro, tá? que Esse eu já legal. tava aqui em Santos. Mas era eu lembro. insano, para você ter uma noção. Eu
fazia a reportagem, então eu entrava de manhã, entrava ao vivo no Bom Dia São Paulo, entrava ao vivo no Bom Dia Região, fazia uma reportagem para o JT2, entrava ao vivo no JT1 e eu tinha que voltar correndo, porque eu tinha que produzir, escrever, gravar o Bom Dia Cidade na sequência. Era insano, era insano. Às vezes eu pensava, eu estou em Peruíbe, como é que eu vou chegar a tempo? Porque tinha horário de estúdio. Claro. Então era insano, mas sempre deu certo. Sempre deu certo. E sempre dá, né? Na vida é assim. Sempre dá certo, mas nossa, a gente nem imagina, né, que era assim. Porque é isso que você falou, você tava no estúdio, mas ainda você continuava na rua. Exatamente. Gente, loucura. É bem louco, mas e vicia também. Essa adrenalina, ela vicia, o que não é bacana. Não é. Né? Porque o corpo começa a sentir. Exatamente. Né? Exatamente, caramba. E aí, quando você veio pra TV Tribuna, você lembra da sua primeira matéria? Vou ser sincera, eu não lembrava. Você me lembrou um pouquinho antes. Lembrei, ó. Eu tenho aqui, ó. Foi pra falar sobre o convento Nossa Senhora da Conceição e um erro de licitação que impedia a reforma no local lá em Itanhaém. Então, depois que você falou, eu lembrei claramente. Até quem fechou o texto comigo, que foi a Melissa Paiva. Olha, isso mesmo. Então, eu lembrei claramente. Tinha uma matéria pro JT2. Isso mesmo. E lá no convento. Que bacana, né? Muito legal. Você já estava um tempo assim na TV antes de vir pra Tribuna e aí começar ali a cobrir as férias e tudo mais. E aí você faz a sua primeira matéria. Como é o nervosismo? Saindo de uma emissora e ainda indo pra outra? Eu não sou uma pessoa que fica muito ansiosa, não. Eu fico focada ali, as coisas vão acontecendo. Mas eu lembro de uma vez perguntar pra Solange, porque assim, o repórter, ele não tem uma rotina. Você nunca sabe o que vai fazer. Às vezes você tá no meio de uma matéria, ela tá resolvida na sua cabeça, você gasta uma energia mental para aquilo, né? E aí, sei lá, tem um incêndio, você sai correndo, vai para outro lugar. E eu lembro de uma vez perguntar para Solange, você não fica preocupada se você vai conseguir escrever a matéria? E ela fala, não, é tranquilo. E realmente é um processo muito tranquilo. E quanto mais experiência você tem, mais fácil fica, né? Sim, hoje em dia também deve ser um pouco mais fácil, você diria, por conta do telefone, do que naquela época? Então, tem suas facilidades e não. Por quê? Naquela época, o que acontecia? Nós não tínhamos os smartphones. Gente, eu tô denunciando a minha idade, né? E aí, nós tínhamos um telefone da redação que ficava conosco. Então, eu escrevia a matéria na mão, numa folhinha sulfite dobrada, ligava para a redação, ditava para o editor, ele escrevia no computador, aí ele corrigia, o processo, né, alterava alguma coisa ou outra, ele ditava para mim de novo no telefone, eu escrevia à mão, para gravar o off numa fita, para um motoqueiro buscar essa fita e trazer, às vezes, de Peruíbe para Santos para começar a edição. Como é que é o processo? Isso nós tínhamos assistente, que era o motorista também, tínhamos o cinegrafista e o repórter. Como é que é hoje? Uma única pessoa vai na rua com um celular, ela mesma escreve, grava as imagens, manda por WhatsApp ou por e-mail para a edição confere o texto, manda de volta, ela edita o material que ela gravou sozinha e já manda pronto. Então, é um profissional que faz o papel do que antes eram 4, 5 profissionais. Sim. Que é o vídeo repórter, né? É o vídeo repórter. Vídeo repórter. Mas olha que curioso, eu estava na faculdade ainda quando eu fiz o meu primeiro curso de vídeo repórter. Nem se falava nisso. Nem se falava nisso e você já tinha feito o curso. Fui para São Paulo com uma profissional da Globo para fazer, mas eu nunca fui a favor, confesso. O resultado final não é o mesmo. Não tem como ser, né? Não tem como. Não tem como exatamente. Quando eu, na verdade, né, eu comecei a faculdade em 2018, já se falava muito. Eu acho que estava começando as emissoras maiores, assim, né, sem ser afiliadas, começarem a usar. Eu lembro dos professores trazendo isso pra gente, e a gente assim, gente, mas isso é surreal. Tipo, como é que a pessoa, ela grava, filma, tudo mais, e hoje em dia a galera entra ao vivo pelo telefone, fazendo sozinho, entrevistando gente um do lado do outro. E ainda preocupado se ninguém vai passar correndo pra levar o celular. Exatamente. É bem desafiante, assim, bem desafiante. Muito. A rotina do jornalismo, não quero te desestimular. Não, nunca, jamais. Até porque tem muitas vertentes, e é o que eu te falei, funciona, é bacana, a gente até dá uma viciada aí nessa adrenalina toda. Mas a rotina é bem cansativa, porque além da quantidade de horas, a ausência de uma rotina, a ausência de feriados, finais de semana,
você ainda tem fica sobrecarregado, né? Mas é a regra do jogo. Né? É a regra do jogo. E quem tá é porque gosta. Então, gosta, exatamente. Tá e na faculdade bem. a gente já... Eu lembro na primeira aula, o professor disse assim, jornalista não tem férias. Aí eu, oi? A gente já escuta há muito tempo. Eu lembro que eu tava com viagem marcada, tudo pronto pro exterior e tal, e o Bom Dia São Paulo fez uma edição especial com o Bocardi, onde ele escolheu 5 cidades, 5 praças para apresentar junto. E Santos era uma delas. Que foi no Emissário? Que foi no Emissário. Eu foi lembro, incrível. tá? Gente, tô falando que é minha inspiração e eu sou fã mesmo. Muito obrigada. Eu lembro que eu acordei cedo, que eu ia pra escola, mas assisti, viu? E foi histórica, né? Foi muito bacana. E eu já conheci o Bocardi, que eu já tinha trabalhado com ele na Globo de Londres, ele sempre muito generoso, tá? E ou eu apresentava, né? Ou alguém me substituiria, porque eu já estava de viagem marcada, perdi a viagem. Mas eu quis fazer parte, porque era importante. Não, um momento importante também. E tem muito dessa coisa da responsabilidade. Eu acho que o jornalista por si só, por exemplo, eu trabalhei muitas vezes doente. Não porque minha chefia quisesse, pelo contrário. Mas porque tem a questão da responsabilidade. Se faltar, imagina, é um pandemônio para você conseguir ajustar a escala, sabe? Então tem essa questão também de que, não, sou eu, devo ser eu tenho que estar lá, eu não vou sobrecarregar uma outra pessoa por conta disso. Acho que isso é coisa de jornalista, viu? Porque às vezes eu sou a mesma coisa aqui com o Tauricast. Nossa, que loucura. Olha, você falou sobre ter trabalhado em Londres e eu não lembro desse momento da sua vida, de verdade, sendo sincero. Foi em 2009. Em 2009 você foi para Londres. Para Londres, em 2011 em Nova York. Tudo pela Globo Internacional. Isso. Eles convidaram e você foi. Foi um processo muito bacana, assim. Eu fui para Londres, a priori eu ia só para estudar. Então, aproveitar também as férias, para estudar, ficar em homestay lá. E acabou rolando com o Marcos Lozecan, e aí eu fiquei esse período maior, né? Em Londres. E aí, em 2011... E depois, em 2011, também a mesma coisa. Aí eu entrei em contato com o pessoal de Nova York e tal, mandei meu currículo, aquele processo de seleção. Eles toparam e eu fiquei também, esse período foi quando eu conheci o Bocardi, mais um monte de gente genial lá em Nova York. Meu, que legal, que legal. E deve ser muito diferente, né? Eu sou a única jornalista aqui da nossa região que passou por esse processo. É mesmo? Aliás, eu sou a única em muitas coisas, porque viagem humanitária também. Isso, eu queria muito falar disso também, dessas viagens. Mas aí antes, só sobre ainda a parte da Globo Internacional, por que não ficou? Você ficaria? Eu ficaria na de Nova York, não. De Londres, sim. Mas a de Londres eu sofri para voltar, vou te falar, para voltar para a vida real. E é muito estranho, né? Porque, imagina, eu morava num apartamento que nós dividíamos, éramos em 7 pessoas. Porque é uma outra realidade, todos estudantes. Eu estudava, então de manhã eu ia para a escola de inglês. De lá eu pegava um metrô, eu comia no metrô. Eu passava no mercado e ia comendo no metrô para chegar na TV, porque o horário da TV brasileira é diferente lá por conta do fuso, né? Tem que acompanhar os jornais daqui. E aí eu ficava até de noite, saía de lá, eu sou uma pessoa super caseira, mas morando em Londres eu era o quê? A baladeira. Todas as noites eu fazia alguma coisa para aproveitar muito, né? E foi genial. E não se trabalhava aos finais de semana, raríssimo. Então eu aprendi muito, muito. Aqui no Brasil, quando você fala trabalho na Globo, tal, as portas se abrem, porque as pessoas têm a noção da audiência. Quando eu falava, olha, eu trabalho na Globo do Brasil, para alguém da Áustria, por telefone, que eu queria convencer a fazer uma entrevista, a pessoa falava, oi? E aí você tinha que mostrar a audiência do Fantástico, que era maior do que muitos países unidos da Europa juntos, tal. Então era todo um processo de convencimento, era muito bacana. E inglês, né? Em inglês. Por telefone. E o desafio. Pois é, mas muito bacana. Nossa, muito legal. Mas você já foi com alguma coisa do inglês? E aí já aprimorou? Já, e aprimorei. Porque é diferente, né? Inglês. Não, completamente diferente. Londrino pro americano, uma né? outra língua, a gente está sempre aprendendo. Sempre. E para o jornalista é ainda mais desafiante. Por quê? Você tem um vocabulário do seu dia a dia, que você consegue conversar com as pessoas, e de repente você vai fazer uma matéria sobre o setor, sei lá, aéreo, que tem um monte de termo específico, e que com os quais você jamais teve contato.
Então é muito desafiante, né? Sim, nossa, mas deve ter sido sensacional. Foi muito legal. Sensacional. E aí, agora falando do que você trouxe, que você foi uma das únicas a fazer matéria... De viagem humanitária? Isso, aqui na de Baixada não teve mais ninguém. Não teve mais ninguém. Nenhuma louca, nenhum louco. E aí aqui eu peguei sobre a Nigéria. Que eu peguei uma frase que eu achei que você deu uma entrevista, que você fez uma reportagem sobre as crianças bruxas, e aí que você dormia no chão do orfanato, e que você acordava vendo as baratas, mas que aquilo pra você era tão ok dos outros absurdos que você já tinha visto quando foi fazer essa matéria das crianças bruxas. Como é que foi essa experiência? Eu conheci o Dani primeiro, só para você entender o contexto, numa ação do coração, a primeira ação do coração que teve aqui em Santos. Então eu conheci o Dani, então ele me falou de um projeto que o Marcelo Quintela encabeçava, 500 mil coisas lindas, e uma delas era essa missão na Nigéria para combater o que eles chamam de criança bruxa, que é a criança hiperativa ou que tem pesadelo, e elas são discriminadas, muitas vezes assassinadas, machucadas, inclusive, pela comunidade, porque dariam um azar e passam por um processo de exorcismo que é pago, enfim, é uma situação muito crítica. E aí eu resolvi que eu queria ir. Eis que fui falar com o Marcelo, fiquei 1 ano para convencê-lo que eu queria ir, até foi difícil na época convencer o meu chefe também a me deixar ir. Por quê? Porque as mulheres eram brancas, estupradas, sequestradas, estupradas e devolvidas mediante pagamento. Então eu fui a primeira mulher branca que foi com eles. Na ocasião nós somos em 6 homens e eu única de mulher. Foram 6 homens e só você de mulher. E a situação lá era muito crítica, né? Muito crítica. Nós dormíamos no chão do orfanato, não tinha energia elétrica. Então foram várias histórias muito fortes em relação às crianças. Eu pulei muro, eu fugi de homem com facão, enfim, foram muitas situações assim bem críticas. E eu lembro de retornar e meu pai falar: você nunca mais vai. E eu falo: pai, só tenho uma certeza, eu vou de novo. E no ano seguinte eu estava lá novamente. Então eu fui 2 vezes à Nigéria, fui ao Senegal e também fui à missão de paz da ONU no Haiti. Tudo cobrindo pela TV? Tudo cobrindo pela TV. Caramba! Nossa, que sensacional. E na Nigéria e no Senegal, eu fui de vídeo repórter. Eu fui sozinha e a equipe de voluntários é que me ajudava a gravar. Naquela época já? Já naquela época. Caramba! Nossa, é. E na primeira vez que você foi, me chamou a atenção isso que você disse, foi uma exigência da TV 6 pessoas com você? Não, eu fui sozinha da TV, eu fui sozinha. Nós somos involuntários. Entendi. E eles foram para a missão humanitária deles. Entendi. Eu fui para fazer a cobertura. Sim. E claro, ajudei também, né? Porque claro. Nós estávamos todos lá, completamente apaixonados por aquelas crianças órfãs ou abandonadas. Sim, eu tenho flashes de ver as reportagens, né? Eu tenho alguns flashes, assim, não lembro completo, mas eu tenho alguns flashes, assim, que vem na cabeça. E a gente voltou a falar do vídeo repórter, e eu também achei na internet que quando você foi pra Índia, você também já foi numa vibe vídeo repórter, naquela época. Naquela época, tu tá vendo, né? Que eu fui abrindo, tô brincando. Foi isso mesmo. E foi você... em 2006 pra 2007, eu passei no Novo lá. E você deu a reportagem de que você corria, porque não tinha telefone e você não podia perder o grupo que você tava. Exatamente. Imagina, no Taj Mahal, quem que corre no Taj Mahal? Tati Jorge. Eu tava com a câmera, precisava fazer as imagens, só que o grupo continuava, eu fui num intercâmbio. Então eles continuavam, eu fazia uma imagenzinha e saía correndo. Não havia possibilidade de se perder. Até para ligar para o Brasil, sabe aquelas cabines de filme antigo? Que aqui no Brasil nem tinha isso, mas assim, você pagava, entrava na cabine para poder ligar e não era sempre que tinha sinal. Era uma coisa meio discada, totalmente para poder dar 8 ou viva uma vez por semana, sabe? Então, se eu me perdesse lá, eu me perderia, acho que pra vida, porque era muito difícil. Meu, que medo, né? Mas foi muito gostoso. Não, certeza. Eu tenho certeza disso. E aí, agora eu trago aqui, que eu também peguei sobre o livro. Eu queria muito falar sobre o livro. Que o nome do livro é Nos Abismos da Esperança, que você escreveu junto com o Marcelo e com o Guito. Exatamente. Sobre essas experiências que vocês tiveram. Exatamente. A primeira vez que nós fomos, eu, Marcelo e mais uma série de voluntários. E na segunda vez o Gito estava também, mas ele já tinha ido outras vezes. Inclusive ele que continua à frente hoje desse projeto. Legal.
Nós escrevemos as nossas experiências na época, muito emocionados. Essas experiências, elas foram para o Facebook, até a orientação o Marcelo mesmo, não uma orientação, mas uma sugestão dele, né? Tati, coloca, divulga, tá tão bonito, tal. E aí a gente criou uma comoção muito grande com esse processo que eu nem imaginava. Nós juntamos esse material depois e se transformou no livro Nos Abismos da Esperança. Nós vendemos o livro, ele deu sold out já. Olha! Foi muito legal. O lançamento dele foi na Pinacoteca. 2012. Teve uma fila que você... não, foi 2012... Não. A gente fez o lançamento do livro... É recente, não é... Não é assim, então, entendi. É recente. Mas tudo que foi vendido foi para um projeto social da Uganda, que eles continuam com crianças refugiadas, para construir um campo de futebol e um parquinho para essas crianças. Foi tudo para eles. Muito bacana. Nossa, muito, muito legal. E aí a fila gigantesca. Gigantesca. Tava quase lá no Bistrô Calixto. Meu Deus! As imagens são impressionantes, assim, foi muito bacana. Nossa, muito legal. Muito bacana. Muito legal mesmo. E aí, antes da gente sair da parte da televisão, né, aconteceu uma coisa que foi muito surpreendente na época, né? Eu lembro, esse de verdade, eu lembro de estar assistindo ao vivo, tá? Pros meus pais. Você foi assaltada ao vivo. E, gente, foi ao vivo mesmo. Primeira vez de novo, tá, gente? Inclusive, eu falava que a gente podia entrar pro recorde. Nossa, sim. Pro Guinness. É verdade. Foi a primeira repórter assaltada ao vivo, a primeira equipe, na verdade, né? Assaltada ao vivo. Depois já aconteceu de novo, viu, gente? Infelizmente, mas... Nós estávamos no Guarujá, uma equipe enorme, daquela época ainda em que tinha uma equipe enorme, então imagina, nós estávamos com um caminhão de link, hoje é uma mochilinha e às vezes a transmissão é pelo celular. Então era um caminhão com um operador, com um assistente, com um cinegrafista, eu, o entrevistado e a assessoria de imprensa da prefeitura na porta da prefeitura. Na porta da prefeitura. Ao vivo, e eis que vem um moço de bicicleta, armado e tal, e aí ele nos rendeu ali com a arma. E no momento, ele fez o cinegrafista baixar a câmera, tal, desligou, e o pessoal da redação não estava entendendo o que estava acontecendo. Perguntaram, eu falei, olha, fomos assaltados, me coloca no ar. Como assim? Me coloca no ar. Você que falou para colocar no ar? Eu tinha muito essa dúvida. Sim, por quê? Eu só imaginava que minha mãe estava assistindo, que ela precisava saber que eu estava bem, acredita? Verdade, era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. E tá certíssima. Minha mãe está assistindo, ela precisa saber que eu estou bem. E a adrenalina tá muito alta na hora, né? Ele tinha fugido. Falei, me coloca no ar, me coloca no ar, me coloca no ar. Me colocaram no ar na sequência. E aí eu expliquei, olha, nós fomos assaltados, aconteceu assim, assim, assim. Aí eu fiquei ao vivo até o final do jornal. Ao vivo, o tempo Caíram todo. Todas as pautas, né? Tudo. Fulano tá chegando, obrigada pela água que o senhor tá trazendo, a polícia chegou desse lado, como é que ele agiu dessa forma. E eu segurei até o final do jornal. E no dia seguinte nós estávamos lá novamente para Ana Maria Braga. Sim, e aí você apareceu de manhãzinha na Ana Maria Braga para dar também... Eu já tinha participado, claro, do programa com coisas mais... leves, né? Eu não era a notícia, sim, não é mesmo? Eu, cinegrafista assistente. Eu lembro também de aparecer no Bom Dia São Paulo. Sim, foi pra rede. Foi pra rede, né? Gente, que loucura um negócio desse. Pois é, história pra contar. História pra contar. E eu não lembro do rosto do moço. Aliás, na hora eu só falei, ai moço. Mas eu lembro bem da arma, porque apontava entre minha cabeça e meu abdômen, assim. Então a arma eu lembro muito bem. Porque a gente cria essa memória, né? Sim, porque a gente não... Foi o que você disse, ele mandou o cinegrafista abaixar, ele abaixou a câmera, mas tinha uma pessoa da prefeitura gravando, então teve essa cena de quando ele chega, né? Exatamente. Eu nem imagino, eu não sei como eu ia reagir, sabia? De verdade. Eu já fui assaltado já. E levou meu telefone, até quando a pessoa veio eu não entendi nada do que ela queria, tipo, tal. E foi muito engraçado, né? Por mais que seja trágico, foi engraçado porque ele tava com a arma aqui no casaco e tava de moto. E nisso que eu dou meu telefone, ele tira a mão e põe no guidão. Então não era uma arma de verdade, mas até aí a gente não sabe. E, pelo amor de Deus, né? Então eu imagino ao vivo. Não sei se eu conseguiria voltar, não, viu?
Foi. E deu carregar certo. o jornal até o final. Meu Deus. Olha, loucura. E ainda depois voltar pra rede, falar sobre, pra todo o Brasil. Eu já passei por várias experiências, assim. Essa foi uma experiência forte. Em relação ao que você citou das baratas, imagina, a gente via as crianças, tinham crianças que tinham sido empaladas, tentativa de assassinato, mutiladas, abandonadas, estupradas, eram situações muito graves. E ia dormir no chão. As baratas africanas, gente, elas têm esse tamanho, eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Você pula em cima e elas não morrem. Eu não sei o que acontece com aquelas baratas. Gente, se o pessoal tem medo das nossas aqui, imagina essas. E aí a gente acordava de manhã e as baratas estavam ali, com certeza passando por cima da gente, também dormindo, porque... Como é que você conseguia dormir, gente? Então, mas quando você tem um problema maior, aquilo não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu tinha dificuldade de comer, por exemplo. A primeira vez que eu fui pra Nigéria, eu perdi 6 quilos em 15 dias. Porque você não conseguia comer nada. Eu não conseguia. Como é que eu ia comer vendo a situação daquelas crianças? Não dava. Eu lembro que a gente levou muita barrinha de cereal. Eu abria uma, eu dava uma mordida e distribuía assim com as outras crianças. A segunda vez que nós fomos, a gente levou leite condensado. Eu sou a louca do brigadeiro. Eu amo o brigadeiro. A gente levou leite condensado pra fazer. Imagina, aquele perrengue, né? Nada de gostoso pra comer e tal. Nossa, sim. E nós fizemos brigadeiro pras crianças. Como é a gente querer impor a nossa cultura ao outro, achando que elas iam amar aquilo? Elas pegavam o brigadeiro, colocavam na língua assim, ó, e jogavam fora. Não estavam acostumadas com açúcar. E aí eu lembro que eu desesperada para comer o brigadeiro, não comi né? Porque é só para as crianças, não vou fazer isso. E aí? Pensei, quando eu crescer eu vou ser assim. Não comerei açúcar também. Eu tô nessa vibe agora de não comer açúcar, tá bem difícil. Oi, tá bem difícil, mas é isso, né? Nessas viagens você viu tanta coisa que o assalto foi um ponto ali, né? Quando eu cheguei, por exemplo, na Nigéria ou do Senegal, tal, quando eu cheguei em Santos, eu não conseguia conversar direito com as pessoas. A realidade ela é tão díspare. E aí você voltar para os problemas corriqueiros, né? Imagina, eu voltei para fazer matéria, de repente, de um buraco de rua, que é um problema. Porque se você tem um buraco na rua, pode causar um acidente, é um problema. Só que aquilo não fazia sentido diante do que eu tinha vivenciado, sabe? Entendi. A sensação que eu tenho é que eu vivi umas boas vidas, sei lá, umas 10 vidas em uma, por enquanto. Por enquanto. Agora, a gente sai da TV, deixa a TV Tribuna um pouquinho de lado agora no nosso papo. E aí, em que momento você olha assim e fala: trabalho feito na TV, agora eu vou para outro momento. Em que ano foi? Porque eu tenho um ano aqui, mas não sei se é ele mesmo. Então, em 2000, acho que uns 2 anos antes de eu sair da TV, eu tenho um quadro de sonhos, né? Lá, na minha parede, assim, dentro do meu armário. E lá, eu já coloquei a foto de uma influenciadora digital que eu admiro muito, que era aquilo que eu queria. E eu recortei de uma revista também e coloquei lá que eu queria muito fazer aquilo. Mas por quê? Porque eu já vinha de uma pegada, já há alguns anos, até antes do falecimento da minha mãe. Uma pegada que eu já não queria dar más notícias às pessoas. Eu estudo física quântica desde a adolescência. E transmitir a energia, transmitir a notícia ruim é transmitir essa energia. A gente muda, hoje estudando neurociência, a gente percebe que mudam as células do nosso corpo. Então eu já não estava nessa vibe, aquilo já me fazia mal, sabe? Eu já queria. Mas me faltava coragem, me faltava muito coragem, porque as pessoas falavam assim, imagina, e eu verbalizava isso para as pessoas mais próximas, para os meus amigos. Imagina, você é louca, você está trabalhando na melhor emissora, no horário que tem mais audiência. Depois que eu entrei no jornal, a audiência do jornal aumentou muito, graças a Deus. Porque você foi apresentar o JT1. Mas não necessariamente por minha causa, por conta de toda a equipe e tal, né? De toda... E aí? Então eu estava no ápice, né, do que um jornalista queria. Não tinha mais para onde crescer naquele momento, já tinha tudo. E eu não estava feliz. E eu percebia isso entrando num processo de burnout mesmo. Quando eu chegava em casa, por exemplo, eu desligava tudo. Não queria ouvir uma TV, um rádio, nada. Eu ia sair para uma festa, eu tinha crise de choro.
porque eu não queria sair. Eu estava exausta. Perceba que não é um problema da profissão, nem muito menos da emissora que eu trabalhava, porque eu trabalhava numa emissora que dá muito suporte, de verdade, assim. Eu só tenho que agradecer. Mas era quem eu me tornei. Já não fazia mais sentido. E aí o Criador, ele é perfeito, o universo é perfeito, o nome que vocês quiserem dar para filosofia, fé, enfim, física quântica, as coisas aconteceram de uma forma que me conduziram, me levaram exatamente para onde eu queria ir. E aí tudo ficou mágico. Nossa, que tudo! Que percebe legal. que a minha vida ela tem várias retomadas, né? As coisas, é como se, missão cumprida, sei lá, com a publicidade. Deu, então vamos fazer de novo. Deu, vamos fazer de novo, e assim vai indo. Não, eu imagino como deve ter sido pra essa galera de tipo, meu Deus, você tá apresentando o jornal. Tipo assim, você tá na maior emissora da Baixada, na afiliada, você tá da Globo e tudo mais, em que momento? E aí... Mas foi algo que te tocou, então, né? Te chamou ali, né? Foi um presente, assim, foi um grande presente. E eu sou extremamente grata a tudo que eu vivenciei lá. A todas as pessoas que me ajudaram tanto, a tudo que eu aprendi, a tudo que eu pude viver graças à TV Tribuna, o respeito que sempre me trataram. Então eu sou muito grata aos amigos que eu ainda tenho. Mas era uma outra fase. Claro, dá medo? Claro que dá medo. Claro. Por exemplo, quando eu pedi demissão de Campinas, que eu apresentava o jornal para voltar para cá para cobrir férias. Se eu não senti receio? Claro que sim. Quando eu pedi demissão da agência de publicidade, que eu estava super bem, para fazer um estágio de graça no jornalismo. Claro que dá frio na barriga. Mas a gente segue o que a gente quer, né? É a nossa vontade, o que nos faz feliz. E que bom que temos coragem para isso, né? Exatamente. E aí, entra a influenciadora digital. Que é uma das vertentes atuais. E eu gosto muito desse processo, porque hoje eu converso muito mais de perto com o meu público, porque ele me responde, né? Então tem essa interação que é muito bacana. Eu recebo mensagens, por exemplo, se eu não posto alguma coisa de manhã, tá tudo bem com você? O que aconteceu? Nossa, eu entro todos os dias de manhã no seu Instagram para ver o que você postou. Então, você me inspira de alguma forma. Como eu fiquei sentida, emocionada, na verdade, tocada pelo que você falou no início desse podcast, dessa gravação. Eu escuto isso das pessoas e é incrível, sabe? É maravilhoso. Porque agora é a Tati, não é só a Tatiana Jorge. Né? Agora é a Tati, sou eu quem eu realmente sou. Sim, pra mim é até estranho. Que a gente tava conversando, Tati, eu falo, ai gente, Tati, né? Pra mim, Tatiana Jorge por tanto tempo, né? E é muito curioso, porque anda na rua e as pessoas sabem, e acontece alguma coisa e elas te perguntam. Todos os dias tem uma resposta assim, sabe? É muito bacana. Ontem eu fui estacionar o carro e o moço falou pra mim, aquele lugar que você faz compras é bom mesmo, eu tô pensando em ir lá, sabe? E aí, o meu carro tinha dado um problema, chegou no mecânico, ele, você não tinha postado nada hoje? Então são públicos, porque assim, as mulheres, as empresárias, esse público, eu converso com ele todos os dias, mas às vezes eu não tenho noção do alcance, né? E é um alcance muito grande. Muito, né? É muito bacana. Muito, muito legal. Mas você, além da influenciadora, você também teve outras coisas, né? Você fez comercial, faz ainda? Faço. Eu tenho uma empresa de marketing. Sim. Eu sou gerenciada por uma agência de São Paulo. Estou como CEO do Lead Mulher, que é o maior grupo. Quero muito falar sobre isso. Que tem na América Latina. Ele está presente em todo o planeta, em todos os continentes, mas é o maior empresarial da América Latina. Caramba! Eu estou como CEO aqui no Litoral Paulista, então é um grande desafio, está sendo uma experiência incrível, com grandes empresárias também, e empresários. Estou como diretora de imagem pública do Rotary também, onde a gente está fazendo uma reformulação total da imagem pública do Rotary Santos. Olha, que legal! Que é o maior Rotary do Brasil, que é aqui de Santos. E a gente está fazendo uma reformulação da imagem pública para continuar com as próximas gestões, que eu acredito muito nisso, nessa continuidade. Então, são várias vertentes, são várias Tatis numa Tati só. E quando eu comecei essa nova fase,
E eu ainda me questionava porque eu não compreendia. Por muitos anos eu fui uma pessoa só, né? Então era só a jornalista, trabalhando CLT ali certinho. E de repente eu tinha muitas facetas. E convivendo com esses grandes empresários, porque o Lidão, né, que eles é um pool de empresários que tem um faturamento superior a 30 milhões por ano. Sim. Eles são sempre múltiplos. Então, os grandes empresários, eles são múltiplos, eles não fazem uma coisa só. E ali eu percebi, é isso. Essa sou eu. Essa sou eu e tantas facetas. E ainda dou palestras sobre autoconhecimento, então tem muitas coisas. Apresento eventos. Eu ia falar muitos isso, tem as anos. apresentações de eventos também há muitos anos, né? Então hoje eu vou para São Paulo, para Brasília, para Minas Gerais, para vários lugares apresentar eventos. Que se tivesse ainda a Tati jornalista, seria um pouco mais difícil. Eu já fazia, mas eu negava muita coisa porque não podia viajar, né? Não dava para falar para o claro, chefe, estou indo viajar. Ganhar em um dia o que eu ganho em um mês aqui, mas eu tô indo viajar e já volto, tá? Segura aí. Não dava, então muita coisa a gente negava. Não, eu imagino. Quando foi que veio esse convite do LID? Foi o Jarbas, do nada veio o convite, ele falou que me viu num evento e que nesse evento em específico as pessoas se aproximavam e tiravam foto, e a maneira como eu lidava com os empresários, os empresários que estavam lá, porque por conta da minha vida tem muito network, né? Eu conheço muita gente. Tem. E aí ele fez o convite, eu neguei, primeiramente eu neguei algumas vezes, porque eu achava que não ia encaixar na minha vida. Se eu fiz essa revolução para ter mais qualidade de vida, eu não queria colocar coisas a mais, né? Mas no final eu aceitei e está sendo uma experiência única, assim. Estamos agregando muito, as associadas são incríveis, muita gente nova entrou, a experiência é maravilhosa. E como funciona para entrar no LID? Precisa ser convidado. Convidado. Aí, as pessoas são convidadas, aí tem toda uma avaliação. Claro. Se for o perfil, aí tem um processo todo onde você se filia, paga uma anuidade para poder participar dos eventos. A gente pode chamar de projeto, não? O LID, não é um projeto. É um grupo empresarial. Um grupo empresarial e... Não, porque eu quero trazer a seriedade do LID, né? Ele é um... Sim, esse grupo empresarial é bem sério, é um grupo empresarial, né? Que foi criado há muito tempo já pelo Dória. Sim. Começou em São Paulo, foi se ampliando de tal forma que hoje está em todos os continentes. Ele é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo. E você tem células, né? Então tem grupos menores espalhados. Temos aqui o do Litoral Paulista, mas tem do Grande ABC, tem de São Paulo, tem no Rio, enfim, no Brasil, onde tem vários lugares. Nos Estados Unidos também é bem forte, e na América Latina é o maior que existe. Tem na China, tem Nossa, tem realmente em todos os continentes. Recentemente o CEO do LID de Londres estava aqui também. Olha! Então, é muito bacana. Muito, muito bacana. É um espaço de networking e também, como você tem muitas palestras com empresários bem-sucedidos, é um lugar onde você entra em contato com, isso é possível, vou chegar lá, sabe? Entendi. Adoro isso. Não, eu também, nossa, adorei. Olha, Tati, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, e aí eu vou fazer um jogo com você. Tá bom. Isso ou aquilo, mas hoje é Tatiana Jorge jornalista, tá? Não vai ser a Tati. Tá bom. No meio do jornalismo, Será tá que bom? eu lembro ainda quem era a Tati? Tô brincando. Olha, vamos lá. Então, isso ou aquilo. Eu falo, você tem que escolher entre os dois aqui que eu vou dar de sugestão. Então, ó, vamos lá, hein? Bancada ou reportagem de rua? Bancada. Ao vivo ou gravado? Ao vivo. Ao vivo? Ao vivo, sem sombra de dúvida. Sempre ao vivo? Amo ao vivo. Sabia que, olha, a gente não gravou ainda, a gente não fez, na verdade, um Tauricast ao vivo. Eu tô louco pra fazer esse Tauricast ao vivo, mas... Olha, se no gravado eu já fico ansioso... Imagina, é perfeito. Ao vivo é muito bom. É? Então, olha, tá aí, gente. Agora eu quero fazer um ao vivo do Tauricast. Jornal matutino ou noturno? Matutino. Ai, tô com você. De manhã, maravilhoso, perfeito. Jornalismo investigativo ou de entretenimento? Entretenimento. Amo também. Matéria no Brasil ou cobertura internacional? Internacional. Cobrir um evento político ou um evento esportivo? Político. Político mesmo? Olha, nossa! Quando eu tava na faculdade, uma galera fugia do jornalismo político. O esportivo, eu gosto de participar, né? Cobrir, não. Adorei. Fazer uma matéria sobre pressão ou ter tempo para apurar todos os detalhes? Depende. Depende da matéria, né?
Sob pressão nossa, vai, já foi, né? Agora, depende da pegada. Se é um factual, né? Aquela coisa... Mas se é uma matéria mais trabalhada, uma viagem humanitária, tem um tempo para ver as imagens. Entendi. Trabalhar sozinho em uma reportagem especial ou com uma grande equipe? Ai, grande equipe, adoro gente. Ai, tô com você, viu? Adoro gente. Eu tô com você, eu também. Nossa! Eu acho que a gente cresce muito, né? Eu não sou ninguém sozinha, eu gosto de gente. Nossa, eu sou assim também. Gosto de gente. Ó, pra encerrar o nosso jogo. Entrevistar uma grande personalidade ou contar uma história desconhecida mais impactante? A segunda opção, com certeza. A história de um desconhecido mais impactante, né? Sim. Tô com você também. Olha, adorei o jogo, viu? É isso, finalizamos. Agora, pra gente encerrar, você lembra assim... Olha a pergunta que difícil, viu? Lá vou eu, hein? Ai. Você lembra assim ou melhor, a gente pode dizer que a matéria das crianças bruxas foi a sua matéria mais inesquecível ou tem outra que você gostaria de trazer? Essa foi a mais forte de todas. A mais forte. Que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer o que eu vivi lá. Foi bem impactante mesmo, tudo. Pra fazer outra viagem humanitária. Não fez ainda? Não, já... Não, foram você continuou muitas, né? assim, mas nessa nova fase eu até flertei com uma, mas acabou não rolando por conta de agenda, não consegui conciliar a agenda, mas eu tô com muita vontade de passar perrengue, como uma amiga minha, mas gosta de passar um perrengue. Mas olha, a gente vai adorar acompanhar no teu Instagram. Imagina uma série disso. Vai ser sensacional. Pelo amor de Deus. Agora, pra encerrar de vez, se você pudesse dar um conselho agora para quem tá entrando na faculdade de jornalismo, tá ali, tá querendo jornalismo TV, o rádio, o que você falaria? Primeiro que a resposta tá sempre dentro da gente. E não deixe que ninguém diga para você qual é o caminho certo a seguir. Porque existem inúmeros caminhos dentro do jornalismo. E se você realmente ama a profissão, um deles você vai encontrar. Mas não deixa ninguém falar para você, tal caminho é mais legal, sei lá, TV é mais legal. Tem muita gente que fala, né? TV é mais legal, o jornal tá acabando, ou rádio não sei o que. É o seu caminho, é o seu percurso, é a sua trajetória. E é a trajetória que vale a pena, porque o final mesmo, a linha de chegada, é a morte. Então a gente só tem que se preocupar com o nosso caminho. Sim, olha, eu até me emociono, porque na faculdade a gente escuta tanta coisa. E 2018 para 2025 aconteceu tanta coisa, e eu estar aqui fazendo isso, pra mim é assim, é surreal. Isso aqui, pra mim, se eu pudesse, tanto que eu falo pra galera, se eu pudesse eu fazia todo dia 1. Porque isso aqui pra mim é o que eu gosto. Eu entrei na faculdade com essa missão do jornalismo, mais do entretenimento, mas também ali na TV e rádio. Então, assim, o que você disse é isso. E Vi, pode mudar. Você pode gostar hoje de podcast e amanhã você não querer mais fazer podcast e querer fazer uma outra coisa completamente diferente. E que legal. E que legal que você mudou e que você não é a mesma pessoa. Porque passar pela vida e ser a mesma pessoa sempre... Não tô falando de profissão, mas como pessoa mesmo, sabe? A gente não evoluir... Isso é muito triste, né? Permita-se. Sim, eu concordo. Porque tem muita coisa linda para acontecer ainda para você. Tem. Ai, obrigado, viu? De verdade mesmo. Olha, eu muito, muito feliz de ter gravado esse episódio com você. Como eu disse no começo, realmente, você foi uma referência para mim. Quando eu falava que eu queria ser jornalista, era... eu quero... Se eu for um pouquinho que a Tatiana Jorge, eu falava lá em casa... Se eu for um pouquinho dela, pra mim, já vai valer a pena. Obrigada. Então, e pra mim era uma realidade tão longe assim que eu ia encontrar você em algum momento assim da minha vida já como jornalista. Então, de verdade, muito obrigado, viu? E aí agora, a jornalista, vamos pra influenciadora, para as pessoas te acompanharem, qual é o seu Instagram, tudo mais. É Tatiana com Y, tem um charme, _Jorge. Jorge, aí lá no Instagram consegue te acompanhar, ver tudo que você faz. Tudo, tá tudo lá. E olha, gente, vale muito a pena ir lá acompanhar, tá? Eu tô lá acompanhando, então assim, vale muito a pena mesmo. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Eu vou falar também para você me seguir, @VitorLeutes em todas as redes sociais.
segue o Tauricast também em todas as redes sociais, tá? O episódio novo do Tauricast sai toda quarta-feira, tá? E aí na quinta, sexta, segunda e terça tem cortes maiores aqui no YouTube. Tá assistindo no YouTube? Se inscreve, curte o vídeo, pode deixar um comentário aqui pra Tati, que depois a gente manda pra ela vir responder, ou a gente responde, sem problema nenhum. Se você tá aí nas plataformas e tá escutando e quer assistir, vai pro YouTube, mas se tá nas plataformas, dá pra seguir a gente também. Segue aí, deixa um comentário, que a gente tá acompanhando tudo. No TikTok você tem cortes menores de todos os nossos episódios, episódio novo, antigo, vai ter também do episódio da Tati. Então, acompanha a gente em todas as redes sociais, @Tauricast. Tati, mais uma vez, muito obrigado, muito viu? Muito obrigada, foi um de prazer verdade. estar aqui foi com um prazer, você. foi meu. Querido. Ai, muito obrigado mesmo. Que a vida te presenteie com muita coisa boa. Ai, muito obrigado. De verdade, olha, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, viu? Obrigada. Obrigado. Vamos agora naquela câmera e dar tchau. Tchau, tchau, pessoal.